Olá, eu vim aqui hoje responder a questão de uma seguidora minha chamada Fabiana Geia, de Jundiaí, São Paulo. E ela me fez uma pergunta interessante sobre o filme A Procura da Felicidade, né, com Will Smith. Se esse filme ele teria algum embasamento prático, né? Ou seja, diante de tantas adversidades, diante de tanta carência que o personagem principal passa, carência financeira, né, chegando a morar na rua, né, em alguns momentos, se abrigando em albergues públicos e chegando ao corretor da bolsa. Ela me pergunta até que ponto isso é ficcional, até que ponto isso poderia acontecer na vida de qualquer pessoa. Fabiana, o filme A Procura da Felicidade, na verdade, ele é feito em cima da biografia, né, do personagem que ele é representado lá pelo Will Smith. Ou seja, na verdade aquela história é real, né? Por mais absurda que possa parecer, e evidentemente que com todos os tons dramáticos, né, que um filme deva ter, porque ele tem que contar uma história também baseada numa teatralização. Entretanto, as adversidades que você cita, inclusive na sua pergunta, todas elas foram realmente passadas pelo protagonista, né? E ele realmente teve que sair de casa por falta de pagamento, ele realmente teve que morar um tempo no albergue, né, levar o filho, ter uma vida dupla, né, em que ele tinha que sustentar de qualquer forma sem ter um emprego e fazendo um estágio, né, na corretora, como quem viu o filme sabe, sem receber um centavo. É claro que eu acredito nisso, e não só por causa da referência biográfica, mas alguns aspectos são interessantes de contextualizar, né? O filme e a situação real se passaram nos Estados Unidos, né? Um país que tem um outro tipo de perspectiva econômica, que por mais saltos econômicos que dê, né, por mais que na história recente dos Estados Unidos, os precipícios econômicos pelos quais ele passa, eles têm sempre uma possibilidade de uma ajuda estatal, de uma outra conjuntura em que, assim que a economia cai, ela rapidamente se levanta, como você pode observar, por exemplo, da última bolha imobiliária aí, que não tem 10 anos para agora. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: americanos, de uma forma geral, né, são educados, assim como em vários países europeus, né, assim como no próprio Chile, aqui na América do Sul e em outros lugares, eles são criados para serem empreendedores, eles são criados para acreditar nos próprios sonhos, eles são criados para se projetarem em metas. Evidentemente que isso não se aplica a todo mundo, evidentemente que você se lembra do filme, o personagem principal era um negro, alvo de segregação, isso acontece até hoje em alguns lugares dos Estados Unidos mais, em outros menos, mas ou seja, ele também tinha tudo contra ele. Se você quer saber se isso é aplicável no Brasil, eu vou dizer para você o seguinte, vou te aconselhar a ler várias biografias de pessoas aqui no Brasil, né, como Alair Martins, por exemplo, mais recentemente, né, entre outras pessoas, em que isso é possível sim acontecer, evidentemente que sem os tons dramáticos, evidentemente que com muito trabalho, evidentemente que com muita persistência, mas sobretudo com um conceito que para nós, na maioria de nós, é muito estranho, que é um conceito de persistência quando as coisas seguidamente dão erradas. Tá? Erradas na nossa percepção, porque nós estamos passando por aquilo no momento, né? Quantas vezes na vida nós percebemos numa perspectiva futura o porquê daquele fato ter acontecido naquele momento, né? Então, esse é o ponto principal da procura da felicidade e da vida dos empreendedores, né? Nós nos acostumamos com o conceito de estabilidade, nós nos acostumamos com o conceito de receber menos do que valemos pelos nossos serviços, nós nos acostumamos com crises econômicas sucessivas, com mudanças de moeda sucessivas, nós nos acostumamos com nossos pais reclamando, né, de como a vida é difícil e assim por diante. Entretanto, as pessoas que seguem os seus próprios propósitos, na forma como o filme mostra, e milhões de exemplos que nós temos aqui no Brasil, né,
o filme mostra que isso é possível. Eu recomendo também você que procure a plataforma meusucesso.com, que é uma plataforma de empreendedorismo, onde você tem lá casos sensacionais, você vai ter lá o caso do Carlito Maia, da Chili Beans, né? Você vai ter, enfim, N exemplos lá que vão te chamar a atenção, né? E vão te inspirar a entender que tudo isso que você viu num filme é real e pode ser real. Tá ok? Isso não é, evidentemente, uma fala motivacional, muito pelo contrário. É uma fala realista, baseado no exemplo de outras pessoas e as quais eu também procuro seguir, ok? Um grande abraço a você, Fabiana, um grande abraço a vocês, seguidores, e aguardo as próximas questões.